Saudações, um forte abraço do professor Lindenberg Araújo. Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal, Professor Lindenberg de História. Espero que todos se encontrem bem no instante em que assistem a essa aula. Agora sim, bateria carregada, e que assim permaneçam bem, tá? Então, baterias recarregadas, vamos ao nosso conteúdo. União Ibérica e domínios holandeses no Brasil, certo? Ou seja, vamos analisar um pouco do Brasil no final do século XVI e meados do século XVII, tá bom? Primeira questão é que é o seguinte: neste período, o que nós hoje chamamos de Brasil era um território colonial. Não éramos ainda um país independente. Éramos uma colônia que pertencia a Portugal, como vocês bem sabem, na qualidade de bons estudantes de história que vocês são. Então o Brasil era uma colônia, era um território colonial. Na Europa, os principais países coloniais eram, pela ordem, Portugal, Espanha. A França estava ali buscando territórios coloniais, a Holanda estava buscando territórios coloniais, a Inglaterra estava buscando territórios coloniais. Porém, os países europeus que mais detinham posses, colônias fora da Europa, eram Portugal e Espanha. E, como vocês sabem, essa decisão, né, de dividir o mundo a ser descoberto entre portugueses e espanhóis foi uma decisão política, porque eram os países mais poderosos à época, e uma decisão religiosa, né? Era o Papa quem determinava essas disputas territoriais no final do século XVI. Né? A Europa ainda, apesar de estar passando por um processo de transformação moderno, mas a Europa ainda estava muito presa ao poder da Igreja Católica naquele período, certo? Então, outros países, especialmente França, Inglaterra e Holanda, questionaram muito essa decisão de dividir as terras a serem descobertas apenas para Portugal e Espanha. Primeiro que, de uma forma ou de outra, essa decisão de dividir as terras descobertas, hoje nós a enxergamos como um absurdo. Naquela época, os europeus se consideravam donos do mundo. E assim eles agiam, e assim eles se espalharam pelo mundo, tá certo? Então, a Espanha dominava do México até a Argentina, exceto o Brasil, e Portugal dominava o território do Brasil, que é, por si só, já muito grande. Então, a França e outros países sempre questionaram essa história. Então, meus caros, minhas caras, o Brasil, no final do século XVI, início do século XVII, era um território colonial que pertencia a Portugal, mas disputado por outros países, certo? Temos que ter isso muito claro. Não éramos um país independente, repito, éramos um território colonial que pertencia a Portugal, mas era disputado por outros países como França, como Holanda. Tá? Mas a Holanda, a verdade é que a Holanda não estava muito interessada em ter colônias. A Holanda estava interessada em ganhar dinheiro, não importa a forma. Né? A Holanda é um país burguês por excelência. A burguesia holandesa é uma das primeiras a se formar neste final de Idade Média e início de Idade Moderna que nós estamos estudando aqui. Então, desde há mais de 500, 600 anos que a burguesia holandesa ela vem se desenvolvendo. É uma burguesia que está um pouco descolada do feudalismo do centro da Europa, do sistema feudal do centro da Europa. A Holanda ela vai se desenvolver de forma distinta da França, até mesmo da Inglaterra, de Portugal e Espanha, da Itália. Então, a Holanda vai ter uma burguesia por excelência. É um povo que está antenado a como ganhar dinheiro, sem precisar trabalhar muito. E ter colônia dava muito trabalho. Tá? Então os holandeses ficavam
satisfeitos em vender escravos, foram grandes vendedores de escravizados, e em comprar e revender os produtos que saíam das colônias. Tá? Então a Holanda, ela necessariamente não estava em busca de colônias, ela estava em busca de atividades comerciais. Inclusive, os holandeses compravam os produtos produzidos na colônia, no Brasil, compravam de Portugal, óbvio, porque Portugal é que era o dono de tudo que se produzia no Brasil, e a Holanda vendia esses produtos no centro da Europa, espalhava para a Europa, Ásia e África e América. Tá? Então os holandeses eram comerciantes burgueses por excelência. Nós vamos agora entender por que eles vieram ao Brasil, por qual motivo que eles vieram ao Brasil, certo? Então, vamos ver esse esqueminha aqui, para a partir daí eu explicar melhor para vocês. Esse é um tema que eu gosto muito, particularmente, eu tendo a me empolgar e a me estender, né? Especialmente porque eu gosto muito de Pernambuco, vou lá com uma certa frequência, para inclusive levar estudantes, né, para visitar um pouco inclusive do que os holandeses e portugueses deixaram naquele estado, e é um tema que normalmente eu me empolgo um pouco, eu gosto. Então, vamos lá. União Ibérica e domínios holandeses no Brasil. Em 1580, o rei de Portugal, Dom Henrique, morreu sem deixar herdeiros, certo? Então, na época do absolutismo monárquico, um país importante como Portugal, sem um herdeiro direto para o trono, isso era algo muito problemático, certo? Então, em 1580, Portugal ficou absolutamente sem um rei que assumisse o trono. E aí, o rei da Espanha, que à época era Felipe II, invadiu Portugal e assumiu o trono. Teve início, assim, a União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. Mas calma que o negócio não foi tão simples assim. O negócio foi complicado, certo? Foi muito complicado. Primeiro que quem primeiro morreu em Portugal não foi Dom Henrique. Foi um rei muito jovem chamado Dom Sebastião. Ele era chamado de Dom Sebastião o Belo. Era bonito, assim mais ou menos como eu aqui. E aí, Dom Sebastião, em 1578, inventou de lutar contra os mouros, os árabes muçulmanos, na região do Marrocos, que fica no norte da África, não tão longe de Portugal. Dom Sebastião inventou essa cruzada fora de época, fora de moda, e levou um monte de portugueses para lutar contra os mouros na região de Alcácer Quibir, no Marrocos. Isso não podia dar certo. Resultado, o rei morreu, Dom Sebastião morreu jovem, 24 anos, não era casado, não tinha filhos. Um jovem rei, um bom partido, morreu sem deixar herdeiros para o trono de Portugal. E o seu corpo não foi sequer encontrado. Certo? Isso em 1578. Resultado, Portugal fica sem um herdeiro direto. Não tinha nenhum filho que pudesse ser tutelado por alguém até ficar maior de idade. O parente mais próximo de Dom Sebastião era Dom Henrique. Dom Henrique não estava em Portugal. Dom Henrique estava em Roma, porque ele era um cardeal. Ele estava lá auxiliando o Papa. Ele pede autorização ao Papa para sair de Roma e ir assumir o trono de Portugal. Certo? O Papa autoriza, era uma situação extremamente atípica, fora do comum, e ele vai para Portugal assumir o trono. Certo? Só que ele já era muito velhinho, acho que tinha mais de 80 anos, e faleceu 2 anos depois, em 1580, deixando, portanto, mais uma vez Portugal sem herdeiros. Por ser um cardeal, ele também não tinha filhos. E até porque ele sequer imaginaria que um dia seria rei de Portugal. Nessas circunstâncias, parece uma novela isso aqui, tá? E a gente vai falar capítulo por capítulo, que tem um pouco de vida privada, e eu gosto de fofoca. Então o rei da Espanha, Felipe II, a Espanha já era um reino muito poderoso, Portugal outro reino muito poderoso, muito próximos, 2 países que têm uma
uma formação histórica muito parecida, né? Línguas muito semelhantes, de origem latina, português e espanhol. Por vários momentos na história, reis e rainhas de Portugal e Espanha se casaram para manter as alianças. Então Dom Felipe disse: olha, é o seguinte, eu sou parente dos reis de Portugal. Eu sou sobrinho do rei Dom Manuel, que havia sido rei de Portugal lá nos anos 1500. Então eu sou o herdeiro legítimo do trono de Portugal. Certo? Ele não precisou sequer invadir, na verdade ele não invadiu. Foi feito um acordo entre a monarquia espanhola e as elites portuguesas para que Dom Felipe assumisse, né? E aí juntam-se os dois reinos, Portugal e Espanha, certo? A essa junção nós damos o nome de União das Coroas Ibéricas, ou União Ibérica. Então, quando você ouvir esta expressão, lembre-se dessa historinha que eu acabei de contar, certo? Por que União Ibérica? Porque Portugal e Espanha estão em uma península, uma parte do continente que sai do mar, uma parte do território que sai do continente e entra no mar, no Oceano Atlântico. Aquela península chama-se Península Ibérica. Então, por isso, damos o nome de União das Coroas Ibéricas. Tá certo? Então, vamos lá. Forma-se esta união que vai de 1580 a 1640. Ou seja, de 1580 a 1640, Portugal e Espanha formaram um único reino, o que significa dizer que de 1580 a 1640, o Brasil passou a ser governado e passou a pertencer também à Espanha. Certo? Inclusive, neste período aqui, vai ser fundada a cidade do Natal. A cidade que hoje é João Pessoa. Mas Natal vai ser fundada em 1599 por ordem do rei da Espanha, Dom Felipe. Tá bom? Muito bem. 60 anos. E aí, o Tratado de Tordesilhas perdeu efeito e os portugueses avançaram para o interior da colônia. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Aquela linha imaginária que dividia o Brasil, uma parte para a Espanha, outra parte para Portugal. Agora, ela não tinha mais razão de existir, porque agora Portugal e a Espanha faziam parte de um único reino, logo o Brasil pertenceria aos dois países. Certo? Consequentemente, os portugueses passam a avançar cada vez mais no sentido litoral-interior. Litoral-interior. Certinho? Vamos lá. Portugal e Espanha, sob a coroa espanhola, aqui União Ibérica, e os holandeses, nessa história, estavam bem quietinhos. Só que os holandeses, na verdade, não estavam bem quietinhos. Tinha um problema entre a Holanda e a Espanha, certo? Mas antes, preste atenção a outra coisa. Enquanto Portugal era dono do Brasil, as coisas estavam indo muito bem. E o Brasil começou a produzir açúcar a partir de 1535 na região de Pernambuco e na região de Salvador. Os colonos do Brasil produziam açúcar. Os portugueses vinham aqui pegar esse açúcar, porque eles eram os donos. E os portugueses vendiam este açúcar para os holandeses. Os holandeses pegavam o açúcar do Brasil, bruto, preto, cristalizavam ele, refinavam o açúcar, deixavam ele branquinho e vendiam nas feiras europeias, nas feiras de Flandres, nós já estudamos isso aqui, e vendiam este açúcar para o mundo inteiro. Então, os colonos do Brasil produziam açúcar com mão de obra escravizada, Portugal pegava o açúcar do Brasil, vendia para a Holanda e a Holanda espalhava para o resto do mundo. Quem é que lucrava mais com o açúcar do Brasil? Eram os colonos do Brasil? Eram os portugueses? Ou eram os holandeses? Eram os holandeses. Segundo alguns historiadores, mais ou menos 5% apenas da riqueza do açúcar ficava no Brasil. 20% a 30% ficava com Portugal. E o lucro bruto, 70% ficava com a Holanda. Então a Holanda ganhava dinheiro, a burguesia holandesa ganhava dinheiro com o açúcar do Brasil sem fazer praticamente nenhum esforço. Quem fazia todo o esforço era os povos, a população negra escravizada. Por isso que eu falei em uma aula nossa, não tem como falar em riqueza no Brasil
Não tem como falar em história do Brasil sem darmos a devida importância ao trabalho de homens e mulheres, negros e negras. Vejam só vocês. O trabalho de negros e negras no Brasil, no período colonial, enriquecia os senhores de engenho do Brasil, a elite e a monarquia portuguesa, a elite e a burguesia holandesa. É muita riqueza. Aí você se pergunta, professor, mas 5% apenas ficava no Brasil? E aquele luxo todo da Casa Grande é 5%. Sabe por que 5% era muito? Porque a mão de obra era escravizada, certo? E a elite brasileira sempre se contentou com pouco, mesmo que para isso ela precise escravizar o seu povo. A elite brasileira é dessa forma. Ela se contenta com ficar com a menor parte da fatia, mesmo que para isso ela precise escravizar a sua gente. Tá certo? Isso é história. Isso é processo histórico. Então, se estava tudo bem com Portugal e Holanda, por que então que eles vieram invadir o Brasil? Porque os holandeses, que estavam em guerra contra a Espanha desde que conquistaram a independência, invadiram os domínios portugueses e espanhóis na África, na Índia e nas Américas. Como assim, professor? Os holandeses eram amiguinhos dos portugueses, mas não eram amiguinhos dos espanhóis, porque a Holanda havia sido uma colônia espanhola e estava exatamente se tornando independente naquele período. Estava em processo de independência. Então, os espanhóis, para se vingarem pelo fato de a Holanda ter se tornado independente, já que agora a Espanha era também dona do Brasil, então o rei da Espanha disse, então agora os holandeses não vão mais vender o açúcar do Brasil. Nós não vamos mais vender açúcar para os holandeses. Imaginem vocês, um país que lucra 70% em uma atividade econômica, ele vai querer perder fácil? Ele não vai perder fácil, certo? Aí os holandeses vão criar duas empresas, uma chamada Companhia das Índias Orientais e uma Companhia das Índias Ocidentais. Quem já assistiu aí Piratas do Caribe, com o personagem Jack Sparrow, já ouviu falar nessas duas companhias. Eram duas empresas societárias que seriam responsáveis pela ocupação e organização das colônias que os holandeses iriam invadir de Portugal e Espanha. E vejam só que coisa interessante. E os holandeses não fizeram isso escondido, não. Eles avisaram. Eles disseram, olha, é o seguinte, nós vamos invadir as colônias de vocês. Se preparem, nós vamos organizar expedições e invadir as colônias de vocês. Tá certo? Mandou o recado. E vieram. E invadiram. Inclusive, o motivo pelo qual a Fortaleza dos Reis Magos em Natal foi construída tem a ver com essa historinha aí. Tá certo? Era preciso proteger o litoral do Brasil e, por isso, a fortaleza mais poderosa do Brasil foi construída às margens do rio Potengi, na cidade do Natal, capital da capitania do Rio Grande, à época, em 1599. Ok? Então, preste atenção. Motivo da invasão holandesa, da ocupação holandesa do Brasil: controlar a produção de cana-de-açúcar. Professor, mas eu ouvi uma historinha de que eles vieram por conta da religião, porque eles eram protestantes calvinistas e os portugueses e espanhóis eram católicos. Não. Os holandeses lidavam muito bem com as questões religiosas. Para eles não importava qual religião você seguia, importava se você tinha dinheiro para investir nas empresas deles. Você podia ser ateu, católico, cristão, judeu, muçulmano, não importava. Importava se tivesse dinheiro para investir em suas empresas. Ok? Então os holandeses começam a organizar a ocupação das colônias que pertenceriam a Portugal e a Espanha. Vejam só. Em 1624, os holandeses conquistaram Salvador, que era a capital do Brasil. Certo? Salvador aqui, desculpa. Mas foram expulsos por uma esquadra luso-espanhola no ano seguinte. Então chegaram em Salvador em 1624, ficaram apenas até 1625. Ok? Foram expulsos porque era a capital, era bem protegida, etc. Em 1630, eles ocuparam Olinda e Recife, mas ficaram isolados nos núcleos urbanos por causa da resistência dos portugueses.
Em 1632 e 1635, com a ajuda de moradores da terra e de reforços vindos da Europa, os holandeses consolidaram a ocupação de Pernambuco. Aqui, ó, Igaraçu, Olinda, Recife, Serinhaém, esta região aqui, a região onde mais se produzia açúcar no mundo inteiro. Essa região aqui, certo? Maior produtor de açúcar mundial, Pernambuco. Mas deixa eu contar uma historinha. Quando os holandeses vieram para Salvador, em 1624, e foram expulsos em 1625, eles tiveram muito, mas muito prejuízo. Muito prejuízo mesmo. E foram expulsos. Saíram daqui, ó, pegaram o caminho de volta, subindo o Oceano Atlântico. Quando eles chegam na América Central, lá nas terras de piratas do Caribe, eles encontram um navio espanhol carregado de prata. Eles saqueiam e recuperam o prejuízo por terem vindo ao Brasil e terem sido expulsos. E com esse dinheiro, mais do que eles tinham, eles organizaram a volta para o Nordeste do Brasil. E aí, quando eles voltam em 1630, 1631, 1632, eles voltam com toda a força, ocupam Pernambuco e vão chegar à cidade do Natal também no ano de 1633. Aí, a partir deste período dos anos 1630, os holandeses passam a ocupar praticamente todo o Nordeste do Brasil, exceto Salvador. Então, eles ocuparam essa região aqui, de São Cristóvão, Natal, até Fortaleza. Essa parte aqui não interessava muito. Natal passou a se chamar Nova Amsterdã. A Fortaleza dos Reis Magos passou a se chamar Castelo de Keulen, ou Selden, em homenagem a um general holandês. A partir deste período, portanto, o Nordeste do Brasil, a região açucareira, passa a ser dominada pelos holandeses, certo? Segue o barco. Espero que estejam compreendendo até aí. Lembre-se do motivo. O motivo era vir controlar a produção de açúcar para não perder os lucros dos 70% que eu falei para vocês. E também ir para a África, dominar as terras em que holandeses e espanhóis capturavam escravizados para venderem. Então, a Holanda passou a lucrar com o trabalho escravo, com a venda de escravos e com a produção de açúcar. Agora, detalhe, viu? Os holandeses botavam a mão na massa? Não. Eles chegaram no Nordeste, chamaram os portugueses, donos de engenho, e disseram assim: olha, a gente não vai matar ninguém. A gente só quer que vocês produzam açúcar. Inclusive, a gente vai até financiar. A gente vai financiar a reconstrução dos engenhos. A gente vai financiar a produção, a compra de maquinários, a compra de mão de obra escravizada. Nós vamos parcelar, nós vamos diminuir os juros, inclusive, de vocês. E o Brasil produziu muito, mas muito açúcar durante o período holandês. E eles não perguntavam qual era a sua religião. Eles apenas pediam e organizavam a produção açucareira. Inclusive, Pernambuco, que foi a capital, Recife, a capital do domínio holandês, recebeu gente do mundo inteiro nesta época. Porque os holandeses, repito, não se importavam de onde você era, o que você fazia, qual religião você praticava. Eles simplesmente queriam que você produzisse. Foi por isso que eles vieram para cá. E o primeiro governante holandês no Brasil foi o conde João Maurício de Nassau-Siegen, hoje nome de uma importante universidade no Brasil, a Maurício de Nassau. Em 1637, o conde Maurício de Nassau chegou a Recife e tomou uma série de medidas. O que foi que ele fez? Reorganizou a produção de açúcar, que estava bagunçada por conta dos conflitos, estimulou a produção de gêneros de subsistência e a construção de engenhos. Era preciso produzir macaxeira, batata, criar gado, então tinha que organizar a economia regional. Adotou medidas de relativa liberdade comercial. Desde que se produzisse açúcar, o resto você podia fazer o que quisesse da vida. Promoveu a urbanização de Recife. Então, muitos dos prédios, pontes que nós vemos hoje na capital pernambucana são originários no período holandês. Concedeu liberdade para a prática de diferentes religiões, diferentemente dos portugueses, que você ou era cristão católico ou tinha que fingir que era cristão, senão não ficava no Brasil. Incentivou a produção artística e cultural na colônia, certo?
Então, este período do governo João Maurício de Nassau foi um período muito importante, de grandes transformações na arquitetura, nas artes, no urbanismo, na economia, na sociabilidade da população que vivia no Nordeste do Brasil. Foi um período de mil maravilhas? Não. Continuou, por exemplo, com o trabalho escravo. Certo? Continuamos explorando a mão de obra escravizada. Perdão, vamos lá. E aí, entre as coisas mais importantes promovidas pelos holandeses, tem a ver com a produção artística a partir do Brasil. Será o primeiro momento em que artistas europeus irão retratar a realidade brasileira. Óbvio que com um ponto de vista, com um olhar europeu, mas nós temos, nesta primeira metade do século XVII, importantes registros, não só visuais, mas como também escritos, né, da realidade brasileira naquele período. Bom, convido a vocês a visitarem e conhecerem o Instituto Ricardo Brenan, em Recife, que tem um dos maiores acervos do período holandês no mundo inteiro, está lá no Instituto Ricardo Brenan. Sem contar que é um museu fantástico, a réplica de um castelo medieval, vale a pena visitar e conhecer. É um daqueles lugares que você precisa ir pelo menos uma vez na vida. Arte no Brasil holandês. Albert Eckhout e Frans Post, representantes da pintura naturalista, dedicaram-se a registrar em suas obras, sobretudo, os tipos humanos e as paisagens da colônia. Suas pinturas expressavam a visão europeia dos povos selvagens e dos povos civilizados. Então, de um lado eles retratavam a civilização europeia, de outro eles retratavam os povos do Brasil, negros e indígenas, como se fossem ainda bárbaros e selvagens, em certa medida para se contrapor à ideia de civilização europeia. Tem o George Margraaf, produziu uma série de mapas das regiões conquistadas pelos holandeses. Neles representou acidentes geográficos, fazendas, indígenas, plantas e animais locais, cenas de conflito entre colônios e nativos, etc. Margraaf também catalogou espécies animais e vegetais e foi responsável por instalar o primeiro observatório astronômico da colônia em 1639, em Recife. Veja que coisa fantástica, né? Primeiro observatório astronômico, talvez das Américas, instalado em Recife. Também a primeira sinagoga, né, que está lá até hoje funcionando na Rua Bom Jesus, no Recife Antigo, pertinho do Marco Zero, também é reflexo da presença holandesa no Nordeste, em Recife. Bem? Então, tudo ia muito bem, mas em algum momento os portugueses iriam querer de volta o território do Brasil. Queriam ter autonomia total, né? Queriam inclusive ter de volta a sua monarquia. Não queriam mais ser governados por espanhóis. Certo? Então, começa um processo de retomada de Portugal, tanto internamente lá na Europa, para reaver a sua monarquia, quanto externamente aqui no Brasil era preciso pegar de volta o território que estava sob comando dos holandeses. Certo? Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou uma trégua com os holandeses na Europa. Entretanto, estes continuaram avançando sobre territórios na América Portuguesa. Então, a partir de 1640, acaba a união das coroas ibéricas, cada um vai para um lado, Portugal para um lado, Espanha para o outro, e os portugueses começam a se reorganizar para pegar de volta suas terras. Em 1644, Nassau se desentendeu com a Companhia das Índias Ocidentais, foi demitido e retornou à Europa, certo? Então Nassau ficou 7 anos no Brasil, de 37 a 44. Por que ele se desentendeu? Porque Nassau ele era um nobre alemão, se eu não me engano, perdoe se eu estiver equivocado. Era um intelectual, um homem que gostava das artes, era um diplomata. Então, o período de Nassau no Brasil foi um período de relativa paz e tranquilidade. E a lógica dele não era apenas tão somente de lucrar, era também de auxiliar as pessoas que produziam, tá certo? Então, redução de juros, parcelamento de dívidas, financiamento que incentiva as artes, a literatura. Então,
Mas os donos, os sócios da Companhia das Índias Ocidentais não estavam muito preocupados com isso. Eles queriam lucrar, queriam açúcar. Então, o Nassau ele vai ser demitido e volta para a Europa, certo? E deixa em Pernambuco a cidade Maurícia e muitas saudades. Até hoje, os pernambucanos, se pudessem, eu digo isso com muita tranquilidade, porque tenho muitos amigos em Pernambuco, mas se os pernambucanos pudessem, o seu território ainda seria governado por Maurício de Nassau até hoje, certo? Em 1645, senhores de engenho luso-brasileiros, endividados com a Companhia das Índias Ocidentais e sofrendo com a queda dos preços do açúcar na Europa, levantaram-se contra a presença holandesa. Teve início a insurreição pernambucana. Então, o que é a insurreição pernambucana? Foi um movimento que não se limitou a Pernambuco, ele vai se espalhar pelos demais territórios do Nordeste ocupados pelos holandeses, que é os pernambucanos chateados com o novo governo, porque não era mais Maurício de Nassau, enviaram para o Nordeste do Brasil um conselho de anciãos para administrar, e isso entrou em choque com os colonos. O Maurício de Nassau ele resolvia os conflitos de forma diplomática e esses vieram para lucrar e quem quisesse que resolvesse sua parte. Tá? Então isso vai gerar uma série de conflitos. Até que, em 1654, os luso-brasileiros, porque ainda não éramos um país, então era uma mistura de portugueses com brasileiros, já resultante das misturas, já tínhamos aí uma geração ou 2 gerações de pessoas nascidas na colônia, certo? Então, em 1654, os holandeses são expulsos do Nordeste do Brasil, certo? Inclusive, nesse período, antes da expulsão de fato, ocorre no nosso estado, no Rio Grande do Norte, os massacres de Cunhaú e Uruaçu, certo? Na região de Canguaretama e na região de São Gonçalo do Amarante, certo? Por conta desse processo de expulsão dos holandeses. Saindo do Brasil, os holandeses vão para as Antilhas, a América Central. Vão produzir açúcar a partir da beterraba, que é um tubérculo que tem uma grande concentração de sacarose. Olha aí a biologia chegando pertinho da história. E os holandeses vão produzir tanto açúcar, mas tanto açúcar, vão concorrer com os portugueses que quase quebram o mercado açucareiro no Brasil. Eles vão provocar uma grave crise econômica no Nordeste do Brasil, porque vão produzir açúcar a partir da beterraba e açúcar de excelente qualidade, inclusive, vão espalhar e rivalizar com os portugueses, tá certo? Inclusive, eles fundam uma cidade muito importante para o mundo hoje, que é a cidade de Nova York, tá certo? Vamos seguir. Então, os holandeses já não estão mais no Brasil a partir de 1654. São expulsos também da cidade do Natal, e aí Natal volta a se chamar Natal e a Fortaleza dos Reis Magos volta também ao seu nome original. Ok? No período colonial, nós vamos ter a família patriarcal, certo? Que era o modelo predominante. Havia aqui o chefe de família, a esposa, os filhos legítimos e os netos. Filhos legítimos por quê? Porque existia um monte de filhos ilegítimos. Tá bom? Mas vamos explicar isso mais à frente. Então esse era o núcleo principal. Filhos ilegítimos e de criação. Tá? Amigos, escravos, serviçais, agregados, afilhados, parentes. Professor, filhos legítimos, filhos ilegítimos, isso existe? Existia no Brasil colônia. Os senhores de engenho, normalmente portugueses ou descendentes diretos de portugueses, mantinham sua família tradicional na casa grande. O senhor de engenho, com todo o seu poder moral e autoridade, a sua esposa, uma mulher branca, nobre, que cuidava da família, que cuidava dos filhos legítimos e seus netos. Certo? Por que filhos legítimos? Porque seriam esses filhos os herdeiros das terras e da riqueza desta família. Professor, e quem eram os filhos ilegítimos? Eram os filhos que os senhores de engenho, homens brancos, tinham a partir das relações sexuais
que eles estabeleciam ou com indígenas ou com negras escravizadas. Dessas relações sexuais nasciam filhos que os senhores de engenho ou colocavam dentro de casa dizendo que eram afilhados para que sua esposa não reclamasse. Na verdade, ela sabia do que se tratava, mas não tinha poder nem autoridade para questionar. Ela tendia a engolir aquela situação em silêncio ou, na maioria das vezes, descontava nas escravas que mantinham relações sexuais com seu esposo. A questão é que as escravizadas não faziam isso por vontade própria. Faziam isso porque eram obrigadas. Elas eram objetos, elas pertenciam ao senhor de engenho. Portanto, quando o senhor de engenho desejava os chamados favores sexuais, procuravam as suas escravizadas para isso. Dessas relações surgiam filhos ilegítimos, que não teriam sequer direito à herança e muitas vezes não tinham sequer o reconhecimento de paternidade. E isso era uma característica praticamente geral do Brasil. Nós não estamos falando de exceção, estamos falando de regra. Era praticamente geral esse tipo de relações no Brasil colônia, no Brasil império. Tá? Mas a família patriarcal era aquela coisa linda, maravilhosa, que aparece nas folhas de um livro de história. A família nuclear, pai, esposa, filhos legítimos, netos, as famílias que não eram necessariamente nobres, certo? Apesar de esses serem os dois principais modelos de família no Brasil colonial, havia outros que variavam de acordo com a região e a condição social e jurídica de seus integrantes. Haviam, como sempre existiram, mulheres que criavam seus filhos sozinhas, famílias de negros e negras, famílias de indígenas, famílias de pessoas de etnias diversas, trabalhadores livres, empobrecidos. Então, essa ideia de família patriarcal tradicional, ela não era o padrão, né? Era aquilo que se colocava como ideal, mas nunca foi o padrão, porque esta família patriarcal, com chefe de família, esposa, filhos e netos brancos, era algo restrito aos senhores de engenho. As demais pessoas mantinham as famílias como lhes era possível manter. O casamento era algo restrito às elites, eram eles que se casavam na igreja, no cartório, para garantir suas riquezas. Na maioria das vezes, não existia essa história de se casar por amor, por paixão, era por interesses. A união simples, predominante entre os mais pobres, considerada ilegítima pela Igreja Católica, porém tolerada pelo Estado. Pessoas pobres não podiam pagar as pompas de um casamento. Não se casava de graça no Brasil, né? Como não se casa até hoje. Os cartórios também, as coisas nunca foram baratas em cartórios. Então a população pobre se juntava mesmo, mantinha suas famílias. A igreja dizia que era um absurdo, porque tinha que se casar pela bênção de Deus, mas tinha que pagar. E o Estado não dava importância porque não tinha muito o que fazer. Com o intuito de regular o comportamento dos fiéis católicos e do clero, a igreja publicou em 1707 as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, documento que servia de orientação religiosa e pedagógica para toda a comunidade colonial, ou seja, a igreja desejava reger, controlar a vida das pessoas, porém nunca controlou nem das elites, nem das camadas populares, porque a vida privada das pessoas é extremamente difícil de ser controlada em todos os aspectos, em todos os momentos históricos. Miscigenação na América. Apesar do preconceito por parte dos europeus em relação aos africanos e indígenas, a mistura étnica ocorreu em toda a América colonial. Um dos motivos foi a desproporção entre o número de homens e o de mulheres que vinham da Europa para a América, características da mestiçagem de acordo com cada região. Então, na América Britânica, nos Estados Unidos e Canadá, América Espanhola e América Portuguesa. Então, quantidade de mestiços baixa na América Britânica, por isso que até hoje os Estados Unidos tem mais de 80% da população branca. América Espanhola, muito misturados, México, Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai, misturados. E América Portuguesa, Brasil, certamente os mais misturados. Tá? O que mais predominava na América Britânica? Entre brancos europeus e negros africanos, as misturas que ocorriam.
na América Espanhola entre brancos europeus e indígenas, e na América Portuguesa entre brancos europeus e negros africanos, certo? Assim, não é possível falar em miscigenação sem falar em violência, certo? Essa miscigenação que alguns hoje exaltam como sendo algo belíssimo da sociedade brasileira, e de fato é, mas infelizmente no passado essa miscigenação só foi possível em função do estupro das mulheres negras que eram forçadas a manter relações sexuais com aqueles que detinham o poder sobre elas, tá certo? Óbvio que existiam relações que eram consentidas entre negros e negros, negros e indígenas, mas no geral entre homens brancos com poder e mulheres indígenas e mulheres negras havia uma relação, na maioria das vezes, de violência. E se nós hoje somos um país miscigenado, é porque tivemos 350 anos de escravidão e isso não pode ser esquecido e isso não pode ser apagado. Portanto, nossa miscigenação é também fruto da violência sexual de mulheres no nosso passado colonial, no nosso passado imperial. Precisamos ter consciência disso para, inclusive, ter a noção de valorizar essa miscigenação também por este aspecto, ok? Então, gente, assim nós concluímos esta etapa do Brasil colonial, falando de economia, falando da ocupação holandesa, falando de alguns aspectos sociais, tá bem? Espero que tenham gostado da aula, curtam, sigam o nosso canal, estudem. Estudar nunca foi tão importante. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, façam suas sugestões. Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo e até o nosso próximo encontro aqui no canal Professor Lindenberg História. Vamos interromper.